Sabe aquela gordurinha que te incomoda? Pois bem, dá para se dar um jeito nessa gordurinha também. É a chamada lipoplastia. Mas para falar mais sobre este assunto, nós vamos conversar agora com o Dr. Vanderlei Marques, que é cirurgião plástico, trabalha na Clínica Santa Helena, em Catanduva, e vai falar com a gente no Simples Assim. Dr. Vanderlei, muito obrigada por nos atender. Vamos começar explicando o básico, né? Lipoplastia, lipoescultura e lipoaspiração são a mesma coisa? Na realidade, Gislaine, o nome científico correto, né, da lipoaspiração, que se consagrou como uso popular esse nome, mesmo entre os cirurgiões plásticos, né, se falar em lipoaspiração, o nome correto é a lipoplastia, né? A diferenciação que se faz às vezes, que algumas pessoas confundem, a lipoescultura não é a mesma coisa que uma lipoaspiração. A lipoaspiração seria meramente a retirada de gordura de algum local do seu organismo, que pode ser o abdômen, região de flancos, que é a parte posterior ou anterior, região de face externa de coxas, que se convencionou chamar de culotes, né? Mas o nome lipoaspiração seria meramente a retirada de gordura de algum local onde você tem esse acúmulo, né? A lipoescultura convencionou se chamar quando você retira a gordura de algum local e faz essa enxertia dessa gordura em um outro ponto, seja no glúteo, seja em algum local de depressão, né, para melhorar o contorno corporal. Então, na realidade, as pessoas confundem os nomes, mas assim, o nome correto seria a lipoplastia, né? A lipoescultura, como eu mesmo disse anteriormente, seria a retirada de um local e injeção em outro ponto onde seja necessário. E está indicado em que circunstância? A lipoaspiração, né? Vamos usar o termo convencional que a população conhece, né? Seria para retirada de gordura localizada, né? Alguns pacientes te procuram acima do peso, né? Na tentativa de emagrecer. A lipoaspiração não é uma cirurgia de emagrecimento, e sim uma cirurgia para retirada de gordura localizada. Como eu falei, ou no abdômen, face interna de coxa, face externa, na região de flancos, né? Braços, tem várias regiões do corpo onde você pode retirar. Então, se uma pessoa que vem ao seu consultório, que está com essa gordura localizada, mas que também está com sobrepeso ou obesidade, não há indicação nesse caso, ela precisa primeiro perder peso? Sim, com certeza. Na realidade, assim, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é a sociedade que a gente pertence, preconiza a cirurgia assim, quando você estiver dentro do seu peso normal. É um protocolo que a gente segue, não quer dizer que o cirurgião tenha que ficar preso a esse protocolo. Antigamente tinha cirurgias, grandes lipoaspirações que a gente convencionava chamar de mega lipoaspiração, né? Fazia-se às vezes 2, 3 ou até mais cirurgias na tentativa de emagrecer esse paciente. Hoje em dia convencionou-se não fazer mais isso. A sociedade tem alguns protocolos, a maioria dos cirurgiões seguem. Então o que a gente usa de referência é o índice de massa corporal. O índice de massa corporal a gente calcula dividindo o seu peso pela altura ao quadrado e a gente considera o índice de massa corporal normal de 20 a 25. Acima de 25 considera-se sobrepeso, de 25 a 30 e acima de 30 seria o grau de obesidade. A sociedade preconiza assim, até um IMC de 27 a gente pode até submeter esse paciente a uma lipoaspiração ou qualquer outra cirurgia. Como o tema é a lipoplastia, né, vamos falar especificamente dela. O paciente, se tiver com IMC acima de 27, não quer dizer que não possa fazer, só que os resultados vão ser bem mais pobres, né, do que se você estivesse dentro do seu peso ideal. Como eu falei anteriormente, a cirurgia está indicada para gordura localizada, não é uma cirurgia de emagrecimento. Claro que assim, quando você tira uma determinada gordura do seu corpo, seja 2, 3, 4 litros, dependendo da pessoa, né, você vai perder um certo peso, né, com certeza no cálculo final. Mas não é uma cirurgia de perda de peso, e sim de definição de contorno corporal. Como é que é o pós-operatório de uma cirurgia como essa? Pós-operatório de cirurgia plástica, de lipoplastia, que a gente considera dentro da plástica, seria uma das cirurgias mais doloridas, né? Nada que os analgésicos que a gente usa de rotina não resolvam, tá? De rotina a gente costuma, durante a cirurgia, conversando com o anestesista, fazer um tipo de anestesia como a RAC, né? Que seria mais para analgesia e não para anestesia em si, que deixa o paciente confortável pelo menos nas primeiras 24 horas. A partir dali, a gente costuma usar alguns analgésicos de rotina que limitam um pouquinho o paciente, né, mas que realmente resolvem a dor, né?
Mas aí ele fica em repouso absoluto? Não. Qual que é o prazo que ele tem que ficar? Limita as atividades profissionais, por exemplo? Não. Hoje em dia, toda e qualquer cirurgia plástica, a gente pede para o paciente deambular. Deambular seria o quê? Levantar e andar o mais rápido possível, assim que ele estiver se sentindo bem. Né? Independente se foi abdômen, foi costas ou pernas, por exemplo. Independente. Quanto mais precoce o paciente levantar, que é o deambular precoce que a gente chama, menos complicações eles podem ter em relação à trombose, que é uma dos grandes medos dos pacientes, né? A formação de trombo na perna e um deslocamento em direção ao pulmão. Então a gente usa algumas medidas no pré-operatório, no intraoperatório e no pós-operatório para prevenir esses tipos de complicações. Uma das mais temidas, no caso, seria a trombose. Então o andar mais precoce, quanto antes o paciente puder andar, previne isso. É a melhor maneira de se prevenir, né, uma trombose. Tem internação nesses casos, doutor Vanderlei? Normalmente sim, em torno de 24 horas, né? Tá, alguns casos, especificamente, esporadicamente, você pode prolongar um pouquinho, desde que o paciente não esteja se sentindo bem, né? É uma cirurgia que debilita bastante o organismo, né, em termos de recuperação, né? Dentro da cirurgia plástica, eu considero particularmente uma cirurgia que debilita bastante o paciente nos primeiros 2, 3, até uma semana, né? Mas a recuperação é excelente. Isso é indicado para homens e mulheres e tem limite de idade mínimo ou máximo para fazer uma lipoplastia ou uma lipoaspiração? Ok. A lipoplastia pode ser indicada para qualquer sexo, né? E para qualquer idade. A gente costuma falar assim, quanto mais jovem, né, melhor retração de pele. Quando você retira uma gordura abaixo da pele, aquela pele ela precisa se contrair para acompanhar a retirada daquele volume que estava abaixo dela. Quanto mais precoce o paciente, quanto mais jovem, o paciente, mais quantidade de fibra elástica e fibra colágena ele tem na pele. Então essa retração é mais precisa e é melhor do que num paciente de mais idade. Isso não limita a realização em pacientes de mais idade. Cada caso deve ser avaliado especificamente, né, individualmente, para ver se aquela paciente está apta a fazer esse tipo de cirurgia. E a pergunta que todo mundo se faz, né? Se depois a gordura volta a se localizar naquele lugar que a gente não queria que ela ficasse. Esse é um grande dilema, né, entre os pacientes. Todo mundo pergunta, mas eu vou perder a cirurgia, né? Depende. A gente costuma falar justamente, o ideal de qualquer cirurgia é que você esteja no seu peso ideal, né? Se você mantiver o seu peso após a cirurgia, você não vai perder. Porque assim, até a puberdade, a adolescência, a natureza, o nosso organismo tem um número X de células gordurosas que são os adipócitos. Quando você faz a lipoaspiração, você está tirando um número determinado de adipócitos daquela região. Só que você não tira todos os adipócitos, todas as células gordurosas. Aquelas que ficaram, eventualmente, se você engordar, elas não vão aumentar o número de células gordurosas. Aquelas que você retirou, elas não voltam mais. Porém, aquelas que ficaram no local, é que nem uma bexiga. Você encheu uma bexiga, ela vai insuflar novamente. Então, quando o pessoal fala em perder cirurgia, é isso aí. A pessoa engordou no pós-operatório, não fez os cuidados que deveriam ter sido feitos no pós-operatório, engorda, você perde, né? Perde, entre aspas, assim, você volta a engordar e acumula de novo. Aquelas células que ficaram, elas aumentam de tamanho e não de número. E elas ocupam um espaço que as outras deixaram. Justamente. Então precisa ter continuidade aí, dar atenção ao peso, isso é importante. A gente costuma falar assim, que em cirurgia plástica a gente busca o equilíbrio entre a parte externa e a parte interna do corpo, né? Cabe ao cirurgião plástico fazer a intervenção cirúrgica, que é uma fase importante, mas também é uma coisa que eu não deixo de falar para os pacientes. Uma das partes também mais importantes seria o pós-operatório, que é a parte que cabe ao paciente. Ele tem que ter o zelo e o cuidado necessários, sob a orientação do seu cirurgião, para que ela faça tudo certinho no pós-operatório, para que tenha o melhor resultado possível. Muitíssimo obrigada, doutor Vanderlei. Obrigado a você, Gi.